Olá, a paz do Senhor, que bênção! Já estamos na lição de número 8 e é uma satisfação muito grande estar aqui semanalmente com cada um de vocês, podendo contribuir com mais esse subsídio das nossas EBDs. Para você que está aqui pela primeira vez, sou Jane Martins de Souza, professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. E para você que está aqui semanalmente, já se inscreveu no meu canal, meu muito obrigada pelo carinho de vocês. Já quero agradecer por cada comentário, sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito por intermédio da minha vida. Porque se não fosse o Espírito Santo, nós não estaríamos aqui falando do amor de Deus para você e trazendo facilidade para a compreensão das nossas aulas de EBDs. Hoje, na lição de número 8, falaremos sobre a disciplina na igreja. E o texto que foi tomado por base está em Hebreus, capítulo 12, versículo 5 a 13. Fica comigo até o final desta aula. Aprenderemos bastante a respeito da palavra de Deus. Um assunto que é pouco tratado hoje em nossas igrejas locais é a respeito da disciplina. Infelizmente, muitos vivem como querem, fazem o que querem e não sofrem correção nem disciplina na igreja. E nós vamos aprender o motivo por que a disciplina não acontece em nosso meio. E confesso para vocês que quase que eu achei que eu não conseguiria gravar a minha lição desta semana. A minha voz, vocês estão percebendo, não está um pouco boa, tive uma crise alérgica e a sinusite atacou, mas graças a Deus estou me recuperando e pude então gravar nesse comentário mais uma vez. Então, sobre o que nós trataremos durante esta aula? Segundo o dicionário teológico, disciplina é correção. É um regime de ordem imposta por lei ou consentida por um pacto ou aliança. No âmbito da igreja, nós vamos tratar de disciplina aqui, não no âmbito secular, mas no âmbito da igreja. A correção é a essência da disciplina. O amor, a alma da correção. Pois o Senhor Deus, Ele castiga a todos quantos ama e aqueles a quem Ele toma por filho. Nas Sagradas Escrituras, a disciplina é uma das prerrogativas que Jeová lança mão para preservar os termos da aliança firmada por ele com os filhos de Israel. E depois os que receberam a Cristo. Então, sempre houve a disciplina. Quando Deus fez o tratado da primeira aliança, que se tornou a antiga aliança, o Antigo Testamento, havia disciplina para aqueles que não obedecessem os mandamentos e leis de Deus. Também na nova aliança, no novo pacto, que nós conhecemos como Novo Testamento, também existe a correção à igreja de Cristo, para que haja ordem e decência no meio do povo de Deus e o nome de Deus não seja profanado. Um exemplo: jamais nós aplicaremos disciplinas em crianças ou rapazes e moças que não sejam os nossos filhos. Porque a educação, a correção, a disciplina, quem dá é somente os pais. Fazemos a correção com os nossos filhos, não com os filhos de outras pessoas. E é assim que Deus nos trata. Quando Ele corrige, Ele nos corrige porque somos filhos e não bastardos. Por isso, Deus aplica a disciplina à igreja que está aqui na terra. O escritor aos Hebreus, ele toma Provérbios, um texto bem conhecido por eles, pelos judeus, para lhes trazer à memória que Deus castiga ao filho que ama e para que eles não desprezassem a correção divina e nem ficassem tristes ou magoados com a correção. Eles precisavam chegar à maturidade cristã. Deus ele é santo e convém que aqueles que o servem
e se aproximam dele devem santificar as suas vidas. Devemos ser santos em toda nossa maneira de viver. A disciplina sempre existiu entre o povo de Deus. Desde que saíram da escravidão do Egito, Deus regulamentou a ordem e a santidade ao povo, que seriam representantes de Deus na terra, Israel. Hoje, a igreja é a representante legal do povo de Deus. E é ela que tem a incumbência de fazer o nome de Jesus conhecido entre as nações. E uma das particularidades da igreja é a santidade. É um povo separado por Deus. Deus usa a correção para preservar a santidade e a comunhão com o seu povo. Pois sem santidade não podemos nos relacionarmos com o Pai. Infelizmente, existem membros que não aceitam a correção e, como coronéis da igreja, ameaçam sair e levar toda a sua família, ou até mesmo levar outros membros para outra denominação. A igreja que não tem disciplina, a igreja que não disciplina os membros que precisam sofrer a disciplina, ela sofrerá com a ausência do Espírito Santo. A disciplina não é para humilhar o pecador. E ele deve aceitar a correção, pois Deus corrige o filho que ama. Sem correção, a igreja perde a sua identidade e não é nada mais do que um grupo social, onde cada um faz o que quer, o que lhe apraz, e se ele acha pecado ou não, a liderança não tem nada com isso. São igrejas fracas, anêmicas e sem testemunho cristão. Infelizmente, muitos apegados à religiosidade, ao cargo que ocupa, deixa de confessar suas culpas e entrega à igreja a frieza espiritual até que o culpado seja disciplinado. No tópico 1, nós vamos falar sobre a necessidade da disciplina bíblica. Primeiro ponto, Deus é santo. Então, por que deve haver disciplina na igreja? Porque Deus é santo. O Espírito Santo habita dentro de nós e em nosso meio. E, portanto, para que ele habite dentro de nós e em nosso meio, o templo precisa viver em santidade. E isso é uma verdade. Deus, ele é santo. É uma verdade absoluta e incontestável. E se desejamos nos relacionar com ele, nos aproximar do seu trono, a santidade é primordial. Santidade é um dos atributos de Deus que é transferível. Quando aceitamos a Jesus Cristo como Salvador, somos imediatamente santificados. Somos colocados na posição de justos e santos diante de Deus. É uma nova vida, uma nova natureza. Santo do hebraico é kadosh, do grego ágios. O que nos santifica é a palavra de Deus. Jesus afirmou aos seus discípulos que eles já estavam limpos pela palavra. Quando Jesus se faz presente, ou Deus se faz presente, a nossa pecaminosidade, ela se evidencia. Porque muitas pessoas não gostam de ler a Bíblia Sagrada. Porque quando abrimos a palavra de Deus, somos confrontados por ela. E os nossos pecados são trazidos à luz da palavra de Deus. Simão, ele pediu a Jesus que se ausentasse dele, pois ele era pecador. Na oração do Pai Nosso, Jesus descreveu a necessidade de reconhecermos a santidade de Deus. Ninguém que aproximou-se de Deus não reconheceu sua pecaminosidade diante da santidade de Deus. Isaías foi um exemplo
Quando ele teve a visão do trono de Deus, ele percebeu o quanto ele era pecador e não era digno de estar vendo aquela visão tão grandiosa. No ponto 2, a igreja é santa. Somos o povo da nova aliança. E a mesma santidade exigida aos israelitas no passado, ela é exigida da igreja. Somos os guardiões das verdades bíblicas. Somos a coluna da verdade. Paulo exortou a Timóteo que ensinasse à igreja, que as pessoas soubessem como se comportar na igreja. O que é preciso ser ensinado é que Deus é santo e os que o adoram devem santificar as suas vidas, isto é, serem separados do pecado, principalmente daqueles da casa de Deus que não reverenciam a santidade de Deus. Nosso comportamento fala bem alto da santidade divina. Uma igreja não comprometida com a santidade de Deus torna-se uma igreja fria e causa escândalos entre os descrentes. A palavra de Deus nos adverte que os escândalos viriam, mas ai de quem trouxesse esses escândalos. E estamos vendo eles aí acontecerem repetidamente. Existem lideranças que, como forma de, entre aspas, ajudar o crente, ele permite que ele continue em seu cargo como forma de restaurá-lo. Engano de quem ensina assim. Todo aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Quem esconde seus pecados, fere a santidade de Deus e não prosperará. Um mau comportamento dentro da igreja local. Ela causa escândalo e fazem com que as pessoas não considerem a santidade de Deus. No ponto 3, quando a igreja não disciplina. O que eu disse lá no princípio. Hoje, infelizmente, muitos líderes já não disciplinam mais os seus membros. Deixam eles viverem da maneira que eles querem, achando que assim, mantendo a igreja cheia e cheia de pecado, as pessoas vão mudar e continuarão ali. Mas esse não é o propósito da palavra de Deus. Hoje quase não vemos crentes disciplinados na igreja. E se acontece, muitas das vezes, é bem secreto, para não causar escândalo entre os crentes da igreja. A santidade, ela faz parte da identidade da igreja e do membro. Paulo chamava os crentes de santos. Um crente não tratado, não disciplinado, ele adquire o hábito pecaminoso. Ele habitua a pecar, porque ele sabe que não vai haver disciplina. E por vezes os pastores até ameaçam que vão disciplinar, mas eles sabem que nada disso irá acontecer. Os pecados destas pessoas são os mesmos. Então isso vira um comportamento repetitivos e isso acontece por falta de disciplina. Quando somos disciplinados, pode até doer a princípio, é o que a palavra diz, mas depois ela vai trazer refrigério para a nossa vida. Além do que, crescemos espiritualmente e adquirimos maturidade cristã. A disciplina, ela traz um peso em nossa vida. E aí retornamos à comunhão com Deus e também com a igreja. Muitos hoje perderam o limite do sagrado e do profano. E profanam o nome de Deus. E se a disciplina não ocorrer, a igreja torna-se mundana. Deus, ele repreende e disciplina ao que ama.
No tópico 2, nós vamos falar sobre o propósito da disciplina bíblica. Lembrando que eu vou deixar um link aqui na descrição desta aula. Você pode ir aqui na descrição da minha aula, você vai encontrar um link do meu WhatsApp. Você fala diretamente comigo. Se você quiser receber este comentário exatamente como eu falo aqui, em PDF, para te ajudar em sua aula, né? Às vezes é uma ajuda bem boa para a gente receber um PDF desta forma. E também quero lembrar você que domingo eu não estou disponível para entrega dos PDFs, porque domingo é o dia de nós estarmos envolvidos na seara do Senhor, então eu posso ficar em falta com algum dos irmãos. Então até sábado eu estarei disponível para distribuir os PDFs. Então no tópico 2 nós vamos falar sobre o propósito da disciplina bíblica. Qual é o propósito? Tudo que faz tem um propósito. E a disciplina também, ela traz um propósito para a igreja. A disciplina, ela não é para nos matar, mas para manter a honra de Cristo. É para frear o comportamento pecaminoso e não tolerar a prática pecaminosa. Porque se nós aceitamos o pecado de uma pessoa e ele fica ali sem disciplina, o pastor terá que aceitar o pecado igual de todas as pessoas, porque ele não disciplinou a A. Então B, C, D vão fazer o mesmo pecado, cometer o mesmo pecado, e vão exigir que também não sejam disciplinados como o outro não foi. Então, a disciplina, ela mantém a ordem na igreja e mantém a honra de Cristo e a santidade da noiva. Primeiro ponto, manter a honra de Cristo. É o propósito da disciplina. O nosso mau comportamento, a nossa falta de disciplina, faz com que o nome de Cristo seja blasfemado entre os pecadores. Por isso nós vemos aí os pecadores zombando de Deus, porque nós mesmos não reverenciamos a Cristo e vivemos de qualquer maneira. Muitos crentes contam piadinhas com o nome de Deus, tomam o nome de Deus em vão em uma roda de escarnecedores. Então, todo comportamento que desonra a Deus deve ser punido. O pecador, ele deve ser disciplinado. Porque toda ação tem que ter uma reação. Então, se você pecou, você tem que saber que, como consequência, vai haver uma reação. E essa reação é a disciplina. Mas é melhor ocorrer disciplina em nossas vidas do que nós ficarmos e levarmos uma vida pecaminosa. E não herdaremos o céu. Não podemos ser lenientes com o pecado alheio e nem com o nosso pecado, pois seremos participantes do mesmo pecado. Seremos cúmplices. Devemos nos conservar puros. É natural pessoas saberem que o que estão fazendo desagrada a Deus e continuarem a fazer, pois não tem ninguém capaz de falar a verdade para ele e até mesmo chegar ao ponto de disciplinar o irmão ou a irmã, pois tem medo de perder o membro da igreja. Hoje falta muita coragem para muitos líderes de igrejas locais em disciplinar cristãos que estão em pecado. Detalhe, ele é membro da igreja ou do corpo de Cristo? Pois o corpo de Cristo é perfeito e não aceita pecado. Vejamos o que a Bíblia nos diz sobre isso. Entre aspas, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Está registrado em Efésios 5:11. A Bíblia nos manda não sermos cúmplices do pecado. Na igreja primitiva, havia normas congregacionais para manter a ordem e a decência entre os salvos. Quando lemos as Escrituras Sagradas, encontramos reis
que foram disciplinados, obreiros que foram disciplinados, crentes comuns que foram disciplinados para manter a ordem na congregação. Na igreja de Corinto, havia imoralidade maior do que havia fora da igreja. Um deles possuiu a mulher de seu pai, no caso, sua madrasta, o que não era permitido pela lei. A sociedade romana, isso também era proibido. E Paulo os adverte que tais pessoas sejam disciplinadas na igreja. O mal não pode ser permitido em nosso meio, pois o fermento, ele leveda, toda a massa. São abismos que vão sendo criados e cada vez mais o pecado vem sendo aceito em nosso meio. Deve haver disciplina na igreja para preservar a pureza da igreja. O pecado deve gerar tristeza em nosso meio e não conformismo. Quando há pecado em nosso meio, nós devemos estar tristes e não nos conformarmos com isso, dizendo, todo mundo está fazendo, não vou me preocupar. Não, precisa gerar tristeza em nós. Porque se nós nos conformarmos com o pecado em nosso meio, o Espírito Santo vai sair do nosso meio e aí sim a ruína será muito grande. Paulo, ele chega a dizer que o corpo deve ser entregue a Satanás para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor, no arrebatamento. O que Paulo está querendo dizer aqui é que o tal deve ser tirado da comunhão, para que ele sinta a angústia e reconsidere seu estado pecaminoso. Disciplinar não é banir a pessoa do nosso meio, é ensinar, e tendo como base o amor, a justiça, a santidade, a sabedoria. É tornar o santo mais santo. A correção é a aplicação da disciplina, visando o aperfeiçoamento do discípulo de acordo com as normas estabelecidas. Toda correção é dolorosa e nos leva à maturidade. Então, quando somos disciplinados, é para o nosso bem. É para que sejamos aperfeiçoados e reconheçamos que no estado pecaminoso, nós não participaremos do arrebatamento da igreja e nem estaremos para sempre com o Pai. Então precisamos nos humilhar e aceitar a correção que deve ser imposta ao pecador. Poucos são os filhos que não sofreram correção dos seus pais. E isso trazia tristeza e angústia. Porém, nos mostrava que era necessário crescimento para não acontecer novamente. Dificilmente você vai encontrar um filho que não foi corrigido pelo seu pai, que não foi disciplinado pelo seu pai, para que ele entendesse que o caminho que ele estava seguindo era um caminho errado. Então a disciplina, ela traz angústia, tristeza momentânea, mas depois nós entenderemos por que fomos disciplinados. A igreja em Pérgamo, Jesus os aconselhou que se arrependessem dos seus pecados, pois havia pessoas entre eles que eram adeptos aos ensinos de Balaão e dos nicolaítas. Senão, ele viria em breve até eles e lutaria contra eles com a espada de sua boca. Seriam disciplinados por ele. No ponto 2, frear o comportamento pecaminoso. Quando há disciplina na igreja local, isso freia o comportamento pecaminoso das demais pessoas. Então, um serve de exemplo para todos os outros. Então, aquele tipo de pecado vai acontecer com menor frequência, porque as pessoas sabem que se ela cometer e ele for descoberto, ele será disciplinado. Se não houver correção,
o povo perece. Se não houver pregação da palavra de Deus, o povo se corrompe. O pecado é algo extraordinariamente contagioso, que tem o poder de se alastrar. Por vezes, vamos aconselhar alguém e ela diz, entre aspas, fulano faz, por que eu não posso fazer? Contamina as pessoas. Dificilmente as pessoas olham para os justos da igreja, e sim para os infiéis que estão, infelizmente, em comunhão com seus pecados de estimação. É um fermento que leveda toda a massa. É muito mais fácil você contagiar as pessoas com o pecado do que contagiá-las com a santidade. Muitos pastores não estão preocupados com a pureza da igreja, e sim com o número de entradas em dízimos e ofertas. E se o membro for, entre aspas, um alto dizimista, nós sabemos que não tem dízimo alto, nem dízimo maior do que o outro, porque é dízimo, mas para eles, né, para esses líderes, existe um alto dizimista que traz um valor maior, que agrega um valor maior para a sua igreja. Eles pensaram 2 vezes antes de aplicar a correção, com medo de perder, não o membro, mas o dízimo. No ponto 3, não tolerar a prática do pecado. Para isso que serve a disciplina. A igreja de Corinto, ela estava sendo leniente com os pecados de imoralidade sexual em seu meio. E caso não fosse disciplinado, a igreja ficaria cada vez mais fraca. Por que o segundo casamento hoje acontece com maior facilidade em nosso meio? Leniência. Por que a imoralidade sexual está crescendo em nosso meio? Leniência. Por que a violência doméstica está crescendo em nosso meio? Leniência com os agressores. A igreja não pode ser leniente com o pecado. Não importa quem seja, ele precisa ser disciplinado. O que enfraquece uma igreja são os pecados tolerados. E o líder, não querendo entrar em choque, prefere se omitir e fazer vista grossa. Um pecado tolerado, ele abre portas para outros pecados. E depois fica difícil colocar ordem na igreja. O pecado não pode ser tolerado em nosso meio. Amamos o pecador, mas ele precisa ser disciplinado para trazer ordem e santidade para a igreja. Deus trata com rigor os pecadores. No deserto, ficaram os corpos daqueles que pecaram contra Deus. O templo de Jerusalém foi destruído por 2 vezes. Israel desapareceu do mapa, reaparecendo em 1948, simplesmente por ser uma promessa divina. E com a igreja não será diferente. Deus não tolerará os nossos pecados. É necessário que haja disciplina na igreja. Quando eu aceitei a fé, vi crentes ficar assim quase 1 ano em disciplina e suas vidas foram restauradas. Porque quando nós ficamos longe da comunhão, o nosso espírito vai sendo angustiado e percebemos a necessidade que temos de ficar em comunhão com o Pai e com a nossa igreja local. Mas quando isso não acontece, a pessoa acha que pode ter esse comportamento pecaminoso pelo resto da sua vida. Deus não vai tolerar os nossos pecados a nossa vida inteira. Devemos sentir a necessidade da comunhão e ter a certeza que o pecado nos manterá longe dela. O que Deus tinha contra a igreja
de Tiatira era que eles toleravam uma mulher chamada Jezabel. Não se sabe ao certo se ela chamava Jezabel, mas ela tinha o comportamento de Jezabel. Mas a Bíblia diz que ela chamava uma profetisa, né? Uma mulher, ela se dizia profetisa. E hoje nós estamos vendo isso por aí. Pessoas que se dizem profetas e são adivinhadores. Então essa mulher se dizia profetisa. Ela não era profeta. Infelizmente muitos se fazem profetas e a igreja aceita. Porém, ela enganava o povo e corrompia a fé deles para a prostituição e comerem dos sacrifícios da idolatria. Deus, ele nos dá tempo para nos arrependermos dos nossos pecados. E no caso aqui, o pecado de Tiatira era a imoralidade sexual. E isso hoje está acontecendo de sobra em nosso meio. Mas a igreja não quis se arrepender. A mulher não quis se arrepender dos seus pecados. A morte dela e de seus filhos serviria de exemplo a todas as outras igrejas. A disciplina, ela serve de exemplo para outras pessoas e também para outras igrejas, como foi no caso de Tiatira. A palavra de Deus, ela é útil para a correção. Foi o que Paulo escreveu a Timóteo. Ela melhora a vida e o caráter do crente. No último tópico, nós vamos falar sobre as formas de disciplina bíblica. O primeiro ponto, a disciplina como forma de correção. O escritor aos Hebreus escreveu: se somos corrigidos e aceitamos a correção, somos filhos e não bastardos. Paulo corrigiu a Pedro em uma situação de dissimulação em relação aos gentios. Portava-se igualmente com os gentios, né, comiam na mesa com eles, quando estava com eles. Quando os judaizantes chegaram, ele mudou de atitude. Comia com os gentios. Judaizantes chegaram, separou a mesa. E foram hipócritas ao separar-se deles por causa dos que vieram por parte de Tiago. Muitos se uniram a ele nessa hipocrisia, inclusive Barnabé. E ele foi repreendido publicamente. Por quê? Porque temos de ser disciplinados publicamente para que sirvamos de exemplo para os demais e que tenham temor de cometer o mesmo pecado. Pecado sem correção se transforma em comportamento. O alvo da disciplina é levar o que pecou à restauração e reconciliação. Mas tudo com mansidão. Mas deve haver a disciplina. No ponto 2, a disciplina como forma de restauração. A disciplina, ela trata o nosso caráter. A disciplina nos traz a comunhão. Ela restaura a nossa vida. A palavra grega katartizo significa literalmente restaurar. A restauração serve para que produtos danificados voltem ao seu estado anterior. Assim como o pecador, a disciplina dada com amor, mansidão, traz restauração na vida do pecador. Então, a disciplina restaura a vida do pecador. Ele precisa receber a correção devida para a pureza da igreja. O líder, ele precisa saber que correção não é punição. Tem líder que quer punir o membro. E punição mata, fere, leva para longe. Mas a correção, a disciplina, dada com amor, com justiça, ela traz restauração à vida do pecador. Ele precisa receber essa correção devida para que a igreja, né, a pureza da igreja, seja mantida. Um crente sem disciplina jamais será restaurado. Muitos já cauterizaram suas mentes, não acham que pecado seja pecado e continuam levando suas vidas normalmente, como se Deus não fosse onisciente e não tomará providência quanto à igreja leniente.
O crente sempre usa o argumento de que Deus é amor. E isso não implica na complacência de Deus quanto ao pecado. Ele é amor, mas também é justiça e santo. E quanto à santidade, Deus não abrirá mão. Moisés foi impedido de entrar na terra prometida. Porque a nação pecou? Não. Porque quando ele tinha de santificar o nome de Deus, ele profanou o nome de Deus. E ele foi impedido. E o mesmo acontecerá conosco. Ele recebeu a disciplina devida e a altura do seu pecado. E conosco também não será diferente. Deus não abre mão da sua santidade. Quando ele tinha de santificar o nome de Deus, ele trouxe a glória para si. A igreja, ela pode ter mudado ao longo dos anos, indo de mal a pior. Porém, não podemos nos esquecer que Deus não mudou. E a santidade é um dos requisitos para nos aproximarmos dele e nos mantermos na sua presença. No ponto 3, a disciplina como modo de exclusão. Hoje dizem por aí que nós não podemos nem usar mais essa palavra exclusão em nosso meio. Excluir um membro é fazer uma cirurgia de amputação de membros antes que todo o corpo apodreça. O iníquo deve ser tirado do nosso meio. Foi o que Paulo afirmou e o que ele recomendou à igreja de Corinto. Ao que pecou com a mulher de seu pai, com a sua madrasta. Ele deveria ser retirado do rol de membros e sofresse a disciplina. A doutrina da disciplina, ela é bíblica e deve ser estudada, colocada em prática por nossos líderes. É um desligamento e não somente um afastamento. Jesus delegou isso a Pedro ao instituir a igreja. Ligar e desligar. Não com autoritarismo, mas para manter a pureza da igreja. O pecador precisa ter consciência de que ele está sendo desligado para manter a pureza da igreja. É considerado como gentio e, portanto, ele deve ser amado, discipulado novamente, até que ele volte à comunhão da igreja. Não é assim que fazemos com aqueles que aceitam a Cristo como Salvador? As pessoas devem ser disciplinadas e não abandonadas. Precisamos voltar à palavra de Deus. Amém? Espero ter te ajudado com esse comentário. Minha voz não está muito boa, está muito fanhosa. Os irmãos me perdoem por isso, mas eu não queria deixar de gravar esse conteúdo para você durante esta semana. Quero mandar um abraço para todos vocês que estão aqui semanalmente. Para você que tem comentado no meu canal, isso ajuda meu canal a crescer e chegar ao alcance de outras pessoas. Eu também posso ajudar outras pessoas com esse subsídio. Agradecer a você que falou de onde é, e as minhas aulas têm chegado em bastantes lugares, graças a Deus, e tenho sido útil na obra do Senhor aqui com esse subsídio, ajudando você, professor da EBD. Muitos professores, não têm condição de comprar material didático para estudar, não tem como fazer pesquisas, não tem uma internet boa, e às vezes assistindo uma aula, não só minha, mas nós temos vários mestres aqui no YouTube que trazem lições também maravilhosas, são vários subsídios, cada um com uma explanação diferente, mas com o objetivo de ajudar você, professor das nossas EBDs. Um forte abraço a todos vocês, que Deus te abençoe, você tenha uma excelente aula, uma excelente semana, que Deus continue te abençoando, seu ministério do ensino, e eu te espero aqui na próxima aula, se Deus assim nos permitir de fato.